Olá pessoal do sexto ano. Então hoje a gente vai dar continuidade aos aspectos culturais da Grécia. Então, a questão número 3 fala um pouco das Olimpíadas, né? Então, vou aqui apresentar como que se deu a origem, né, dos jogos da antiguidade, que de alguma forma trazia paz no mundo de guerras, né? Como a gente viu Esparta, muito ligado à guerra. Então, de alguma forma, os Jogos Olímpicos vinham para trazer um momento de paz, ok? Então, os Jogos Olímpicos, no formato que conhecemos, né, que aconteceu no Japão neste ano, foram disputados pela primeira vez em 1896 na cidade de Atenas, na Grécia. No entanto, a origem das Olimpíadas vem da antiguidade, do período que a gente está estudando. Época em que a competição significava um período de trégua no mundo recheado de conflitos e guerras. Então, pessoal, a Olimpíadas era um momento que eles davam um tempo com as guerras para as disputas dos jogos, tá bom? Então só podiam participar dos Jogos Olímpicos cidadãos nascidos em alguma das cidades-estado que formavam a Grécia Antiga. Portanto, eram proibidos de competir os estrangeiros chamados de bárbaros, os escravos e as mulheres, pessoal. Então, bem parecido com a ideia de cidadania, né, pessoal? Então, basicamente, só os cidadãos poderiam participar dos jogos da antiguidade. Tem algumas curiosidades, né, pessoal? Assim como acontece nos dias de hoje, os jogos eram disputados de 4 em 4 anos, período a que se dá o nome de Olimpíada. A competição sempre foi marcada pela celebração de uma trégua entre as cidades-estados gregas que viviam em conflito. Mas diferente dos tempos atuais, apenas o campeão era premiado. Então, a relação da paz, pessoal, era 2 meses antes de cada edição, uma espécie de Senado Olímpico decretava a trégua. Era comunicado por mensageiros escolhidos entre os cidadãos de Elis, reino responsável pela organização dos jogos. A partir desse momento, atletas, juízes, artistas e familiares podiam viajar em segurança e tinham direito a um mês de preparação para as competições. Então, outra curiosidade, diferente dos Jogos Olímpicos da era moderna, os da antiguidade aconteciam sempre na mesma cidade, Olímpia, que era considerada sagrada. O local inicialmente tinha templos dedicados a Hera, mais tarde também a Zeus, a maior divindade da Grécia Antiga. Então aqui, ó, pessoal, uma das homenagens a Zeus, uma estátua aqui, né, pessoal? Bem estilo grega, simétrica, valorizando o corpo do ser humano, né, pessoal? Então, para responder a questão sobre a Olimpíada, eu vou deixar também lá no Conexão Escola, no Classroom, na nossa atividade da semana 3, o link para vocês estarem dando uma olhada. Tem mais informações aqui, pessoal, mas para nossa aula é só isso. Tem a questão do oráculo, as outras edições, enfim, mas a gente não vai adentrar muito nesses detalhes, tá bom? A gente só vai quem poderia participar, de quanto tempo, como acontecia, a importância, né? Então, acho que para nossa aula é isso. A gente pode tratar as curiosidades no Meet, tá bom? Outra questão, pessoal, a 4, o teatro grego. Então, pessoal, o teatro, né, que foi desenvolvido na cultura grega, é, também teve influência romana, enfim, o nosso teatro moderno, né? O teatro significa o local onde se vê ou o lugar para olhar. Então, para você tá observando como espectador, né? Tem essa questão aí do teatro. O teatro grego era formado por diversos elementos, cenários e figurinos, além das presenças de júris. Eles apresentavam músicas, danças e mímicas. Para os gregos, ir ao teatro representava um grande acontecimento, que aos poucos foi tomando conta da vida social dos habitantes. Então aqui, pessoal, tem uma representação do teatro grego aqui, né, à frente do teatro e o pessoal assistindo aqui na arquibancada, ok? E aqui a apresentação. Como que foi a origem, pessoal? O teatro grego teve origem em Atenas, por volta de 550 a.C. Então ele surgiu nas celebrações, né,
realizadas principalmente para o deus Dionísio. Essa era uma divindade da mitologia grega relacionada às festas, à fertilidade e ao vinho. Nas celebrações dionísicas, que duravam cerca de uma semana, as pessoas bebiam, cantavam e dançavam. Com o passar do tempo, as festividades foram evoluindo e a organização e a elaboração, chegando ao que hoje conhecemos como teatro com enredo, atores, plateia, encenações, etc. O primeiro homem a realizar uma encenação se chamava Tespes. Ele é considerado o primeiro ator e produtor teatral do Ocidente. Inúmeros festivais de teatro fizeram parte da Grécia Antiga e eram apresentados durante o dia todo e outros duravam muitos dias. Aqui, pessoal, tem as máscaras gregas, que são bem características do teatro grego, que a gente até viu lá no PET. Aqui tem a arquitetura, né, que a gente observou, as arquibancadas e a estrutura aqui do teatro, né? E é onde aconteciam as apresentações. Essa é a arquitetura clássica. Pessoal, os gêneros do teatro na Grécia. Então tinha tragédia grega. O significado é canção ao bode, pois nas celebrações Dionísio canta ao bode. Um bode era sacrificado para oferenda, e além disso, os homens se vestiam de sátiros. Então é o gênero teatral mais antigo de todos, que se baseava nas histórias trágicas e mitológicas, como o medo, a morte e o terror. Ou seja, a tragédia é um gênero artístico que representava uma peça teatral ou poema com um final infeliz, pessoal. Tá todo mundo acostumado com um final feliz aí. A tragédia não tinha final feliz. As tragédias gregas eram compostas geralmente por 5 atos. Uma das mais importantes características que diferenciavam da comédia eram os personagens. Assim, na tragédia, os personagens eram deuses, reis e heróis, enquanto na comédia eram homens comuns. Os mais importantes dramaturgos gregos desse gênero foram Esquilo, Sófocles e Eurípides. Vale lembrar que, diferente dos jurados nas comédias, os júris das tragédias eram formados por 5 pessoas importantes da aristocracia, da elite grega, tá bom, pessoal? A segunda gênero teatral, a comédia. Então a comédia é um espetáculo divertido, trata-se, portanto, de um gênero teatral crítico, baseado em sátiras e que abordava diversos aspectos da sociedade grega de maneira cômica. Vale lembrar que ela era considerada pelos clássicos como um gênero menor em relação à tragédia. Os júris da comédia não eram aristocratas, como na tragédia. Dessa forma, eles eram formados por 3 pessoas da plateia. Então, para Aristóteles, né, a tragédia era um gênero maior, que representava os homens superiores. Já a comédia representava os fatos cotidianos, e por isso era apresentado por homens inferiores, ou seja, os cidadãos da polis. Dos dramaturgos, né, dos atores, destacava-se, na verdade, de quem fazia essas comédias, Aristófanes, ok? Então tem muitas peças que vocês podem vir a conhecer. Tem o Édipo Rei, de Sófocles, Prometeu Acorrentado, de Ésquilo, As Troianas, de Eurípides, As Vespas, de Aristófanes, entre outros, tá bom, pessoal? E aqui já vai falar do teatro romano. Então, pessoal, a gente já dá para responder a questão 4 também. Outros aspectos, pessoal, a gente vai tentar... A gente vai conversar mais no Meet, porque na aula vamos focar aqui nas atividades para não ficar muito grande. Tá bom, pessoal? Então, amanhã a gente se encontra. Um abraço, até a próxima.